Possui um passaporte europeu. Isso facilita a entrada nos Estados Unidos? Para quem detém um passaporte europeu, uma dúvida recorrente é se essa condição facilita o ingresso nos Estados Unidos. A resposta é dupla: sim e não, dependendo das circunstâncias e do propósito dessa viagem. No vídeo de hoje a gente vai examinar então as vantagens e restrições associadas à cidadania europeia nesse contexto, com ênfase no programa de isenção do visto, o Visa Waiver Program, também conhecido como ESTA, e suas limitações temporais e barreiras para alteração de status imigratório. Então vamos começar com a parte do sim, a entrada facilitada pelo Visa Waiver Program. A posse do passaporte emitido para um país europeu, como Portugal, Espanha, Itália, França ou Alemanha, oferece então uma vantagem de procedimento significativa para viagens de curta duração para os Estados Unidos. O Visa Waiver Program, instituído pela legislação norte-americana, permite que cidadãos de 40 nações designadas ingressem nos Estados Unidos para os fins de turismo, negócios ou trânsito por até 90 dias sem a necessidade de um visto convencional. Em vez disso, é requerida essa obtenção de uma autorização eletrônica de viagem, que é esse ESTA que nós mencionamos, Electronic System for Travel Authorization, que é gerenciado pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. E o processo desse ESTA, ele é consideravelmente mais simplificado, além de ter um menor custo. Da data deste vídeo, a taxa de solicitação é de aproximadamente $21, com aprovação geralmente concedida em minutos e levando ali até 3 dias em casos excepcionais. Diferente dos vistos B1 de negócios ou B2 de turismo, que exigem entrevistas consulares na maior parte das vezes, documentações extensas e uma taxa superior de $185. E o ESTA, ele dispensa essas formalidades. Para ser elegível, o passaporte deve ser eletrônico com chip biométrico, um padrão já amplamente adotado pelos países da União Europeia e, então, requisitado para viagens de curta duração como turismos indo em Nova York, reuniões de negócios ou trânsitos em aeroportos americanos, o passaporte europeu proporciona essa entrada mais célere e menos onerosa em comparação com os cidadãos de nações fora desse Visa Waiver Program, como o caso do Brasil, que enfrenta esses processos consulares mais rigorosos que mencionamos. Agora vamos falar sobre o não. O que o Visa Waiver Program ele não é melhor que um visto, que é com relação a essas limitações e essas exceções. A elegibilidade ao Visa Waiver Program, ele não assegura uma entrada irrestrita nos Estados Unidos. Indivíduos com antecedentes criminais, históricos de recusas de visto americanos, deportação prévia ou condições de saúde que representam risco aos Estados Unidos, como doenças infecto-contagiosas, são inelegíveis a esse programa, independente de possuírem esse passaporte europeu. Nessas hipóteses, ele é imprescindível a solicitação de um visto tradicional, sujeitando então o requerente ao mesmo procedimento exigido para os países não participantes do Visa Waiver. E aqui eu quero tratar uma dúvida muito comum. Tem pessoas que entendem que negaram o meu visto no passaporte brasileiro, posso então solicitar o ESTA no passaporte europeu? Muitas vezes há o cruzamento de dados. E uma recusa prévia do visto no passaporte brasileiro impede a entrada dessa pessoa nos Estados Unidos com a obtenção desse ESTA para viajar para o país. Vale ressaltar que a aprovação do ESTA ele não constitui por si só uma garantia de admissão nos Estados Unidos. É na chegada dos Estados Unidos que a decisão final recai sobre os agentes do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras, do CBP, que avaliam a conformidade do viajante com as condições do Visa Waiver Program. Se suspeitarem que a intenção é permanecer além desses 90 dias, ou exercer atividades remuneradas ou violar as regras, podem sim resultar numa negativa de entrada, mesmo com esta aprovada. Portanto, como mencionamos, a facilidade proporcionada pela Visa Waiver Program ela é condicional e ela não elimina essa possibilidade de complicações. Mais de uma vez eu já recebi pessoas entendendo que, não, Ana, já que eu tenho o ESTA, é garantido que eu vou entrar nos Estados Unidos, porque não precisa de visto, então a entrada é liberada. E não é bem assim. Mas afinal, então, o que é o Visa Waiver Program? O Programa de Isenção de Vistos ele é uma política imigratória dos Estados Unidos instituída lá em 1986, destinada a promover turismo e negócios com países aliados, mediante critérios de segurança. E atualmente, então, abrange essas 40 nações, incluindo a maioria dos membros da União Europeia, além do Japão, da Coreia do Sul e da Austrália. Para que um país participe, ele deve apresentar uma baixa taxa de recusa de vistos e colaborar com questões de segurança,
além de emitir passaportes eletrônicos com padrões de segurança avançados. Em contrapartida, seus cidadãos podem ingressar nos Estados Unidos sem esse visto, desde que o ESTA seja obtido e que cumpra então as normas do programa. E quais são as limitações temporais desse Visa Waiver Program? Ele impõe então um limite de 90 dias versus, por exemplo, 180 dias do visto B1, B2. Esse período ele é inflexível e não admite a prorrogação enquanto o viajante utiliza o ESTA. Então, caso haja necessidade de permanecer por mais tempo, por exemplo, para fins de estudo, trabalho ou questões pessoais, o programa ele não se aplica, sendo necessário sair dos Estados Unidos e requisitar um visto específico, por exemplo, como um F1 ou um H1B, em um consulado americano no exterior. Os 90 dias são monitorados com precisão e tentativas de reiniciar o prazo, como sair brevemente para um país vizinho, retornar, podem ser interpretados como uma violação dessas regras e quem tentar fazer isso pode ter sua entrada questionada e até mesmo negada. O ESTA, ele tem sim validade de 2 anos, permitindo múltiplas entradas, desde que cada estadia respeite esse limite de 90 dias e as atividades sejam permitidas. Então, em tese, pode sim essa ida no país vizinho e voltar. A recusa vai existir o quê? Se entender que esse viajante ele não está cumprindo as regras do programa. E aqui a gente toca num ponto importante, que é com relação às restrições à autorização a alteração de status. Que uma limitação crucial do Visa Waiver Program é a proibição completa de alteração de status imigratório durante a permanência nos Estados Unidos. Isso significa que ao ingressar com esse viajante ele não pode converter a sua autorização para nenhum outro tipo de visto, como estudante, trabalhador ou residente sem deixar o país. Essa restrição ela visa prevenir o uso do programa como um mecanismo para burlar essas normas de imigração. Exceções são pedido de asilo político e casamento com cidadão americano. Então, por exemplo, se um cidadão europeu ele entra como turista nos Estados Unidos durante os 90 dias e decide permanecer para estudar, ele não poderá simplesmente mudar o seu status internamente. Ele tem que sair e requerer um visto no consulado. E sim, essa solicitação ela deve ser feita fora dos Estados Unidos, sob pena de ser considerada uma fraude migratória. Então, para mudanças de propósito ou estadias prolongadas, o Visa Waiver Program ele não é o melhor, sendo o visto tradicional a melhor alternativa nesses casos. Então, voltando no cerne da questão, possuir um passaporte europeu facilita a entrada nos Estados Unidos? Sim, para viagens de até 90 dias, que o viajante atenda os critérios do programa, beneficiando de um processo ágil e menos burocrático. E não, se o objetivo for ficar mais que 90 dias, e ter outros tipos de objetivos que envolva trabalho, estudo ou se houver algum tipo de complicação no seu histórico migratório e situações que o Visa Waiver Program ele pode não ser para você. Então, o programa de isenção de vistos ele é sim uma ferramenta interessante, mas restritiva. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, será um prazer estar esclarecendo cada uma delas. Muito obrigada por ter assistido. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, faz subscription no nosso canal para você receber mais informações. Muito obrigada e até a próxima!